Olá pessoal, então vamos continuar falando do sermão profético de Jesus, do livro de Wallace de Oliveira. Vamos continuando, né? Mas será que Jesus, em suas sublimes revelações naquele monte, estava de fato se referindo a respeito do fim do mundo? Com a destituição total de todas as coisas, da qual muitas pessoas ainda acreditam atualmente? Claro que não. Conforme informado anteriormente, aquele determinado momento futuro será o de uma simbólica mudança de estação. Apenas o do final de um determinado período de tempo ou ciclo para o início de uma nova fase ou era. E Kardec, falando sobre este mesmo assunto, ele se manifestou assim em uma de suas obras, questionando: será que, predizendo a sua segunda vinda, era o fim do mundo o que Jesus anunciava, dizendo: quando o Evangelho for pregado por toda a terra, então é que virá o fim do mundo? Isso está em Mateus 24:14. Não é racional se suponha que Deus destrua o mundo precisamente quando ele entre no caminho do progresso moral, pela prática dos ensinos evangélicos. Nada, aliás, nas palavras do Cristo indica uma destruição universal, que em tais condições não se justificaria. Não é para desmistificar o Espiritismo, pelo contrário, que a obtenção desta preciosa informação contribuirá justamente para desconstruir todos esses antigos e equivocados entendimentos, ainda enraizados no meio espírita. E assim, nos capacitaremos para compreender melhor a profundidade das incríveis revelações fornecidas pelos Espíritos Consoladores do Senhor, principalmente quando eles passaram a revelar aos homens que os tempos são chegados, confirmando deste modo o entendimento de que, naquele momento histórico, referente à segunda metade do século XIX, estavam sendo rigorosamente cumpridas todas aquelas antigas profecias que estavam descritas na Bíblia, conforme o cronograma traçado pelo plano de Deus desde a antiguidade. Que a quase totalidade daqueles importantes e impressionantes eventos proféticos descritos nas antigas escrituras judaicas cristãs já ocorreram na verdade, com a devida precisão, conforme havia sido revelado previamente e de forma surpreendente e secreta, isto é, velada sob o véu de muitos símbolos para os israelitas desde outrora, segundo a vontade ou permissão de Deus. Logo,
acredito que atualmente não há mais motivos para se cultivar o temor a respeito de todas aquelas coisas que nos foram reveladas. Consta nos evangelhos a informação de que Jesus e os seus discípulos estavam presentes na cidade de Jerusalém no ano 31 depois de Cristo, durante as solenidades das festividades da Páscoa dos judeus. Numa certa ocasião, há o relato de que ele havia acabado de sair do templo de Herodes, logo após um longo e conturbado diálogo com alguns fariseus e demais lideranças religiosas locais. Naquela oportunidade, o mestre tinha constatado que aquele grandioso e suntuoso templo religioso havia se transviado dos seus objetivos, deixando de cumprir com a sua finalidade divina, passando assim, por outro lado, a atender apenas aos interesses materialistas ou humanos dos seus infiéis representantes. Na verdade, Jesus evidenciou que ele somente tinha uma aparência exterior de um magnífico templo divino, mas que na prática funcionava assim como um grande mercado religioso, tendo deste modo outros objetivos escusos. Conforme explicado no contexto evangélico anterior, através de simbologias, ou seja, durante o momento em que Jesus proferiu a parábola da figueira seca, há um relato de que ele teve fome. Isso está em Mateus 21, 18 e 22. E ele buscou na figueira a figura alegórica que simbolizava aquele templo religioso do judaísmo, os seus esperados e desejados frutos, o símbolo do alimento ou sustento espiritual. Isso também está em Mateus 24, 45, que deveria ser fornecido para saciar a fome do espírito dos judeus, porém não os achou. Enfim, o mestre examinou-se lá, naquele templo. Estavam sendo cumpridas as boas obras ou ações fraternais através do fornecimento de uma orientação espiritual aos judeus. Se o povo estava sendo ensinado a cumprir a verdadeira vontade de Deus, mas não encontrou nada, a natureza ou a verdadeira finalidade daquela simbólica árvore, daquela figueira plantada em Israel, havia sido desvirtuada pelos seus servidores infiéis e imprudentes, que eram os escribas. Os fariseus e os saduceus, que eram os doutores da lei mosaica e as lideranças religiosas do povo judeu, segundo as seitas existentes naquela época.
Em síntese, aquela simbólica figueira havia se tornado seca, não dando mais os seus desejados frutos. Então, na saída do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, que está em Lucas 21:5, comparativamente assim com uma bela figueira cheia de folhas, mas baldo de frutos, consta o relato de que os discípulos de Jesus se aproximaram dele e lhe mostraram, maravilhados, a sua grande e magnífica estrutura. Porém, Jesus lhes chamou a atenção com uma importante pergunta, desejando deste modo conduzi-los a uma profunda reflexão quanto à questão do que realmente aquele grandioso templo significava espiritualmente, tendo em vista o descumprimento do seu sublime papel por parte dos seus representantes. Ele disse: não vedes tudo isso? Certamente eles ainda não haviam percebido o seu desvio de finalidade. Em seguida, referindo em seu comentário a uma das antigas profecias contidas no livro de Daniel, que diz que o povo do príncipe, o rei que há de vir, enfim, que a vinda do exército de um outro reino inimigo e invasor destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação, ou seja, assim como comparativamente as desastrosas consequências oriundas, por exemplo, de uma forte enchente provocada pelo deslocamento de muitas águas. A figura símbolo das nações estrangeiras que passariam a ocupar militarmente aquela região ao longo do tempo, e que até o fim dos tempos haverá guerra. Estão determinadas as assolações, que também está em Daniel 9:26, ou destruições. Então Jesus, certamente mencionando aquele grandioso templo, disse a seus discípulos que não ficará ali pedra sobre pedra que não seja derrubado. Isso está em Mateus 24:2. Tudo seria novamente destruído. Sobre os relatos históricos referentes à destruição anterior ocorrida naquela região, nós abordaremos esse assunto mais à frente. Vamos seguir em outros vídeos a continuação do sermão profético de Jesus. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.